O Senado aprovou o projeto de lei 6379 de 2019, que regulamentou a profissão de musicoterapeuta. O projeto de lei aprovado estabelece as áreas de atuação privativa da musicoterapia e passa a exigir a graduação na área para o exercício regular da profissão. Musicoterapia é assunto de cidadania. E para falar sobre esse tema, eu recebo agora a professora da UFRJ, Marli Chagas Oliveira. Ela também é presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Professora, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui. Então, vamos começar falando para as pessoas que não sabem o que é a musicoterapia, que não entendem por que essa profissão foi regulamentada pelo Senado. Lembrando que a gente está gravando essa entrevista hoje, dia 27 de março. No dia 21 de março, o projeto de lei foi aprovado no plenário da Casa e no momento em que gravamos essa entrevista, aguarda a sanção presidencial. Provavelmente você, quando assistir essa entrevista, já vai assisti-la com a lei sancionada pelo presidente. Mas então, vamos lá. O que é a musicoterapia? O que é musicoterapia, intuitivamente, é muito fácil de todo mundo entender. As pessoas falam, eu adoro ouvir música quando eu estou estressado, eu canto e melhora. E é verdade, isso é uma das efeitos que a música tem na gente. Um efeito popular, vamos dizer assim, né? A frase, quem canta seus males espanta, é verdade no cotidiano. Numa ação clínica, eu não posso espantar meus males com a música. Eu tenho que enfrentar meus males com a música. Eu tenho que expressar meus males com o som, não necessariamente com a música, né? Então, a gente tem o ritmo, a melodia, a harmonia, o timbre, todas essas características da música, o andamento, o volume sonoro, isso tudo tem uma implicação tão grande no nosso ser. A neurociência hoje nos ajuda nisso, porque bota eletrodo na cabeça e descobre-se que o que liga o cérebro inteiro é a música. Então, quando você tem toda essa potência da música e coloca em função da terapia, da reabilitação, do tratamento, da promoção da saúde, da assistência aos vulnerabilizados, ao direito do que existe, né, na nossa sociedade, aí é a musicoterapia. E a senhora falou em promoção da saúde, reabilitação. Como é que se juntam essas duas coisas? A gente tem, dentro da musicoterapia, o próprio nome já traz a ideia de música. Então, a gente tem uma parte da arte aí, que a senhora já colocou que vai, né, ter uma atuação dentro do ser, né, das pessoas. A terapia talvez seja aí o ponto que a gente tem uma expressão, né, completando essa palavra, um pouco mais aberta. Entra nessa formação, na atuação profissional, a terapia, pelo lado da psicologia, da medicina, o que a gente está tratando aí? Ótima pergunta, porque a musicoterapia é um conhecimento interdisciplinar. Então, a música também é interdisciplinar, porque tem música de tudo quanto é tipo, sim, e também a parte da ciência é interdisciplinar. Isto é, nesse tem tanto a psicologia, a medicina, a fisioterapia, a sociologia, a antropologia, que são conhecimentos que vão nos dar base para, ao utilizar a música, atendermos as pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos a musicoterapia no SUS. O CBO da musicoterapia está no SUS em vários procedimentos, em vários tipos de abordagem. Então, se a gente tem uma promoção de saúde, por exemplo, existem unidades básicas de saúde que contam com musicoterapeuta. Então, o musicoterapeuta vai fazer trabalhos, eu vou falar uns que já existem, por exemplo, com aquelas pessoas que têm problemas de diabetes, que têm grupos de educação para a saúde, e a música ajuda para que eles entendam, compreendam e façam o que é preciso fazer no seu cotidiano, porque não é simples, né? Ser diabético não é simples. A música
também ajuda na compreensão desses fenômenos. A música na unidade básica de saúde, há uma pesquisa de uma musicoterapeuta que ela fez um grupo de musicoterapia na sala de espera da unidade básica de saúde. E aí o tempo passou rápido. Aquela comunidade trocou conhecimentos, que é um dos objetivos do SUS na atenção básica. Enfim, aí a cultura, que é algo muito importante ligado à música, com todo o conhecimento disso, de saúde pública, de como a arte pode influenciar isso. A gente tem musicoterapia na reabilitação, também com CBO do musicoterapeuta, que é algo com tanto efeito que é espantoso, porque o ritmo induz ao movimento. Então, o que existe de trabalho bonito, de evidências, por exemplo, de pessoas que têm lesões, que têm doenças graves, de Parkinson, de Alzheimer, como elas podem se reorganizar cognitivamente, lembrar-se. Várias pessoas sabem disso, que está conversando com aquele idoso da família, começa a cantar uma música e ele, que é aquela pessoa que já estava muito alienada, né? Ele consegue, ele se mexe, ele lembra, ele canta e, de repente, o que é isso? É a potência da música na reabilitação cognitiva, no andar do Parkinson e também na terapia propriamente dito. A gente tem isso hoje com muita eficiência, com muitos estudos, com muita comprovação científica. A força da musicoterapia nos autistas, nos idosos, na aprendizagem. Então, a gente tem essa possibilidade da arte que está em nós desde a barriga da mãe, através do ritmo, tum, 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 tum. Isso nos pertence até quando se morre. O ouvido é a última coisa que se apaga. Então, é algo que nos constitui, nos subjetiva. São essas possibilidades de interseção entre a música, o ritmo e as ciências. Processos terapêuticos. Esses tratamentos, a senhora citou, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem o Alzheimer ou pessoas autistas, fez uma rápida passagem do início ao fim da vida. Então, quer dizer, também tem grupos diferentes aí, pacientes da musicoterapia, das crianças, das mais recém-nascidas, do início ali da vida, passando por crianças maiores, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Para cada tipo, para cada faixa etária, para cada situação, para cada patologia, eu imagino que tenha um planejamento diferente para a atuação da musicoterapia. E aí vem um ponto que é interessante, que eu queria que a senhora falasse sobre a identidade sonora, que é um dos aspectos da musicoterapia que é fundamental dentro desse processo de tratamento. Sim, nós temos a nossa identidade sonora, ou a nossa identificação sonora, né? Que é algo que nos subjetiva. Por exemplo, quem nasce e é criado nos fundos de uma oficina mecânica. Ele vai ter aquele barulho dos metais muito familiares a ele. Diferente de quem nasceu lá nos fundos de uma casa. Teve uma musicoterapeuta no Rio que foi chamada para ser musicoterapeuta numa creche. E ela descobriu que os bebês tinham muito atraso de linguagem. E ela viu isso, que aonde os bebês ficavam era longe da cozinha, era longe do movimento. E aí ela começou a treinar as cuidadoras para que falassem, para que brincassem, para que fizessem rema, 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 dor com os bebês. Porque eles estavam muito quietinhos. Estavam com atraso de linguagem, porque a identidade sonora daquelas crianças estava sendo postergada, vamos dizer assim. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, na saúde mental, é uma grande área de atenção e de trabalho do musicoterapeuta. Então, se o musicoterapeuta vai estar ali com uma pessoa que é do Nordeste, que conhece os pontos de macumba, os hinos gospel, que tem essas sonoridades tão presentes na vida, qual será o meio de ajudá-los nessa comunicação mais estruturada que a gente tem na nossa sociedade?
A musicoterapia é um conhecimento muito forte para isso. Aí, falando em comunicação, já de música tem um caráter bem próprio da música, que é uma característica da arte, de ser uma linguagem universal, né? Então, em processos mais ou menos. Bom, então eu quero que a senhora fale sobre isso. Onde é que está o mais ou menos dessa linguagem universal da música? A linguagem não verbal, né? Falando sobre isso, eu quero aproveitar também para perguntar para a senhora sobre a origem, né? Porque é uma profissão ainda nova para muita gente, uma profissão jovem, né? Desconhecida de muitas pessoas. Eu queria que a senhora falasse sobre a origem da musicoterapia, né? Quando é que ela começa a ser entendida como profissão, de onde vem. E aí, completando também, falando sobre essa parte agora que a gente entrou aqui num ponto de debate interessante, né? A música é ou não é uma linguagem universal? Não é uma linguagem universal. Por que eu estou dizendo que não? Porque se você leva o seu violino numa música linda e erudita e toca no alto do Tibete, não vai dizer nada. Se fosse uma linguagem universal dentro daquela cultura, não é? Que agora... E aí tem a ver com a identidade que a senhora estava falando, né? Exatamente. Por isso a delicadeza, não existe música feia nem ruim. O trabalho do musicoterapeuta, ele precisa desenvolver sua sensibilidade para aceitar não só a música, mas a própria sonoridade do outro, não é? O que é que ele está expressando quando ele, por exemplo, dá um grito? Ele não para de gritar. E aí? Isso é comunicação. Aquela criança... Como que o musicoterapeuta chega até ela através do grito dela? Através do tocar desordenado, através da vibração. Eu tive um cliente que ele gostava muito de ficar assim nos cílios. Aí eu entendia que a vibração era importante para ele. Eu pegava a cadeira onde ele estava e punha dentro do piano. Tem um piano na minha sala, tinha, né, quando eu atendia. O piano tem uma vibração e aí a gente tocava, aí vinha para ele. E ele começou a experimentar um outro tipo de comunicação através da vibração. Então, por exemplo, existem alguns sons universais. Coração. Todo mundo nasce sabendo que é um som de coração. Qualquer humano tem essa experiência do batimento cardíaco, né? Alguns acham que a oitava, pam, pam, é um som universal. Mas a música, como linguagem, ela vai ter características próprias que o musicoterapeuta precisa assegurar-se para poder se comunicar com aquela cultura, com aquelas pessoas. Agora, onde começou? Começou quando o xamã, quando a gente tem histórias da pré-história, história da Grécia, histórias bíblicas, de que a música foi usada para acalmar, foi receitada para poder tratar os humores das pessoas. Isso há muito tempo atrás. O que aconteceu? Essa é a minha percepção, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ali na metade do século passado, começou a ter uma explosão de conhecimentos que denunciavam a impossibilidade de ter um conhecimento só, de ser uma disciplina só. E aí o que aconteceu foi que vários conhecimentos interdisciplinares começaram a ter lugar na ciência. Não tinha. Antigamente, música era música, terapia era terapia. E tem várias histórias interessantes de como que na prática, foi se descobrindo que a música era terapêutica. Estados Unidos nos hospitais, que os músicos foram tocar e tiveram resultados fantásticos. No Rio de Janeiro, professora Lidmione, que trabalhava com educação musical inclusiva com todos. O Hospital São Pedro do Rio Grande do Sul, que trabalhava com a música. Então, a prática foi dizendo que dava certo juntar arte e ciência. E aí a gente começou a ter estudos acadêmicos, as associações começaram a se formar com profissionais de saúde, a maioria, né, para poder entender o que era isso. Então, hoje, nós temos um conhecimento grande de pesquisas, de evidências, temos o curso de graduação em várias universidades brasileiras, esperamos que com a regulamentação aumente muito esse número. Temos 4 universidades públicas que têm a graduação,
3 universidades particulares. Quais são essas universidades? A gente tem a AEST no Rio Grande do Sul, FMU em São Paulo e Conservatório Brasileiro de Música no Rio, são as particulares. Nós temos a Unespar no Paraná, que foi a primeira universidade pública a oferecer um curso de graduação em musicoterapia. Nós temos a Universidade Federal de Goiás, aqui pertinho de Brasília, que tem um excelente curso também. A Universidade Federal de Minas Gerais, que agora está abrindo um núcleo de mestrado e doutorado em musicoterapia, porque quem tem até agora, a gente vai para outras áreas e faz a nossa tese, a nossa dissertação em cima da musicoterapia. Sim. Mas a UFMG vai abrir a linha de pesquisa em musicoterapia. E a UFRJ, que dessas universidades, que é onde eu trabalho, é a mais nova que abriu um curso de graduação em musicoterapia. Bom, então fica a dica para você que está acompanhando a entrevista, as universidades brasileiras que oferecem um curso de musicoterapia, você que tem interesse em trabalhar na área, lembre-se que a partir da regulamentação da lei, a graduação vai ser exigida e, claro, é melhor você atuar numa profissão em que você estuda, se aprofunda e conhece melhor, né, a arte, a ciência da musicoterapia, no caso. Só uma coisa para acalmar a todos. A partir de 2 anos da promulgação da lei é que vai ser exigida a graduação. Esse é um ponto. Agora a gente vai falar um pouco sobre o estado da arte hoje, né? Como é para atuar na área de musicoterapia e o que muda com a aprovação do projeto de lei pelo Senado Federal. Sim. Posso falar? Claro, graduação, vamos lá. Graduação vai passar a ser exigido. Quem está hoje no mercado já trabalhando não vai ficar irregular. Não, é isso. Quer dizer, vai ser exigido depois de 2 anos. Porque há uma característica na garantia de possibilidade de trabalho para todos os cidadãos. Então, como a profissão não é regulamentada, as pessoas podem exercer musicoterapia, inclusive sem conhecimento técnico, e dizer, sou musicoterapeuta, porque a Constituição garante. Com a regulamentação, vai ser exigido o que hoje tem a nossa CBO. Nós temos uma CBO e diz que graduado e pós-graduados são musicoterapeutas. Então, hoje nós temos um número muito grande de pós-graduados, que já são músicos, médicos, engenheiros, porque tem também dentista, e que são músicos e que vão fazer uma pós-graduação para habilitar naqueles conhecimentos que eles precisam para atender as pessoas. Pelo MEC, a pós-graduação essa que a gente se refere tem que ter 360 horas. Essas pessoas, claro que serão consideradas musicoterapeutas. E como tem 2 anos, dá até para entrar numa pós-graduação e sair antes de 2 anos. Uma graduação que realmente prepare a pessoa para o mercado, porque tem umas que não preparam nada, né? Existem aquelas pessoas que já são musicoterapeutas e não fizeram nem graduação, nem pós-graduação. São educadores musicais, são terapeutas, são de várias profissões que já usam a música com a finalidade terapêutica. Essas também serão consideradas musicoterapeutas. Se a lei diz isso, se obedecerem determinados critérios, que são exatamente os que a lei diz que o musicoterapeuta faz. Se souber explicar a função terapêutica que está usando, qual é a técnica que ela usa, como, porque isso é uma garantia constitucional. Agora, uma pessoa que entrou no mercado recentemente, sem a formação, sem a graduação, não teve nenhuma especialização. Vou colocar numa situação hipotética, uma pessoa que há 1 ano decidiu que iria trabalhar com musicoterapia. A lei agora sendo aprovada, a gente espera que seja aprovada nos próximos dias, né, sancionada pela presidência. Essa pessoa, ela vai precisar fazer um pós-graduação de 2 anos, sim. Senão, ela não vai ser integrada. Por quê? Só a Constituição garante regulamentar algo que faz mal à pessoa se não for regulamentado. Faz mal à saúde, faz mal ao social, porque senão a profissão é livre. E a gente hoje tem absoluta certeza de que a música faz mal, que o som faz mal. Nós temos esse grande público, né, que é dos autistas, que tem uma sensibilidade auditiva imensa, que tem uma estereotipia, não todos, né, claro, né, mas que se você não souber tratar com a música, com o som, você aumenta a estereotipia, você dificulta a comunicação e, no entanto, com as técnicas específicas, você vai conseguir fazer com que a criança tenha o
depoimento da Isabel Ferrari, que está na internet, no site dela, que ela diz isso, que ela tem um filho autista grave, não verbal, que quando ela colocou o filho na musicoterapia, ela pôde ouvir a voz do filho, porque ele cantava. Não é fácil. Tem que ter estratégia, tem que ter técnica, abordagem, para você pegar uma criança autista não verbal e fazer com que ela cante. Não é um professor que faz isso, de música. Não é um músico. Eles têm outro tipo de abordagem no trabalho deles, é a performance, é o ensino, mas a terapia exige outro conhecimento. E como é que essas duas coisas se juntam, né? No caso, o musicoterapeuta, ele precisa saber tocar um instrumento, ele precisa só conhecer a música? Não, ele precisa conhecer uma música visceral. Porque se só conhecer, olha, o fulano de tal é um compositor que nasceu em tal ano, isso... Qual é a profundidade de conhecimento musical? Não precisa de um conhecimento musical que possa fazer com que eu lide com a música de uma forma que faça terapia. Então, quem não conhece nada de música não pode ser musicoterapeuta. Quem é um excelente músico não é suficiente para ser um musicoterapeuta, porque ele tem que ter essa sensibilidade do que vai fazer. Eu tenho uma amiga lá no Rio, que é a Claudete Soares. Eu gosto de contar esse caso, mas esse caso é dela, é da Claudete Soares, não é meu. A Claudete recebeu uma menina, uma jovenzinha de 10, 12 anos, que perdeu a mãe. E desde que ela perdeu a mãe, ela parou de falar. Não tinha terapeuta que atingia aquela criança que toda embotadinha na sua dor e não falava. Foi para a musicoterapia e a Claudete, fazendo os relatórios, ela percebeu que a menina, a cada sessão, fazia um intervalo. Tan, 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 tan. Na outra falando tan, 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 tan. E ela, um dia, pegou aqueles intervalos e juntou. E descobriu que a menina tocava tan, 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 Peixe Vivo. Aí ela chega na outra sessão e canta o Peixe Vivo para a menina. Como poderei viver, como poderei viver sem a sua companhia. E a menina fala, não sei. É emocionante a história. Emocionante. E aí mostra que música que precisa ter um musicoterapeuta. Se ele for um regente, que ele sabe ler todos os timbres necessários na orquestra, as vozes, não vai chegar a isso. E aí tem a observação comportamental também, né? Que foi muito preciosa nesse caso. A audição musical e a ação musical. Né? Então, essa música que serve como terapia, é o ritmo que serve como terapia, o andamento, a possibilidade de compor, de ajudar o seu usuário do SUS a compor. A compor como? Ouvindo o que ele está falando, traduzindo em música. Então, de certa forma, o paciente, ele tem uma atuação ativa também, ou ele só Totalmente. recebe? Não. Existem aí essas diversas modalidades de musicoterapia. Existe hoje um conhecimento enorme na musicoterapia receptiva, vibracional, que é a que ele recebe. Recebe os sons da mesa lira, das tigelas. Ele sugere uma música? Nada, som, vibração. Tem uma pesquisa antiga nos Estados Unidos que a pessoa pode escolher se ela quer analgésico ou som, ou música. E aí ela deita. E a música vibra nas caixas e ela dorme. Então aí é receptivo. É claro que não é passiva, né? Que a gente, mas é a habilidade do som que vai fazer toda a beleza do tratamento. Agora, existem outras que são as interativas, que a pessoa não precisa saber música. Mas o musicoterapeuta sim, porque o musicoterapeuta vai fazer daquela expressão um arranjo sonoro musical. Professora, para a gente completar a nossa entrevista, eu falei no começo da nossa conversa que musicoterapia é tema de cidadania. Eu queria ouvir da senhora, no seu entendimento, o que é cidadania? Cidadania é um exercício de direitos. Você fale lá com o seu prefeito, eu quero musicoterapia no SUS.
Converse com o seu gestor de saúde, você que é um profissional, que é um exercício de direito ser tratado integralmente. Esse é um princípio do SUS. E a educação, o atendimento integral, a saúde integral, tem festa, tem música, tem alegria, tem pranto, tem choro, que vão ser organizados, expressos com a musicoterapia. Então, cidadania e exercício de direitos, briga pela regulamentação da musicoterapia. Bom, professora Marli Chagas Oliveira, eu agradeço mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. É um prazer, uma honra falar para todo o Brasil de musicoterapia. E para a gente também é uma honra recebê-la. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia.